E aí, meu povo, não me matem. 3 minutos de atraso, 4 minutos de atraso. Peguei uma chuva na pista, mas eu já estou chegando. E aí vocês vão ficar comigo aqui. Como é que estão? Boa noite, boa noite. Vambora. Vamos dando um coraçãozinho aí. Vamos compartilhando. Fiquem comigo, não desistam de mim. Gente, peguei uma chuva agora, uma chuva no Rio de Janeiro, de cair o mundo. Assim, demorei uma viagem que eu demoro em 2 horas, eu demorei 4. Horrível. Mas graças a Deus já estou entrando aqui em Rio das Ostras. Se a minha internet der uma osciladinha, fiquem comigo, porque eu vou passar pelo último trecho aqui que a internet pode ficar um pouco ruim, mas eu já vou parar para seguir com vocês. É porque eu não queria atrasar mais e nem falar nenhum aviso aqui de demora, que eu ia pedir 10, 15 minutos, queria já estar entrando com vocês para a gente estar trocando umas figurinhas. Aí. Já estou entrando aqui em Rio das Ostras. E se caso a minha internet ficar ruim, fiquem comigo, tá? Que eu vou passar por um trechinho aqui que é bem ruinzinho de internet, mas eu já tô chegando, vou parar aqui na beira da praia com vocês hoje para fazer uma live daqui. Já são 8h09, eu dei uma leve atrasadinha. Eu não gosto de atrasar, vocês sabem que eu sou super pontual com isso, né? Mas não queria pedir mais um tempo aí para vocês para seguir, exatamente porque eu sabia que a gente já fazia às 6, aí pulamos para as 8, né? Eu não queria atrasar com vocês, para a gente poder trocar figurinhas aí sobre atualizações, tá tranquilo, sobre atualizações, sobre tudo que vocês me mandaram de perguntas aqui. Eu li as perguntas que vocês me mandaram, mas eu vou parar aqui e vou reler as perguntas e vou desmembrar aí com vocês. Mas antes da gente começar a ler as perguntas, eu vou aproveitar esse trecho aqui e eu espero que a internet não caia, porque eu tenho um start para entregar para vocês. Domingo, quem me acompanhou nos stories domingo, é o tempo que tem aí para vocês darem coração, compartilhar, chamar o pessoal aqui para a live para a gente tirar dúvidas. E no domingo, quem acompanhou aí nos stories viu que eu fui fazer uma visita, né, lá na igreja da minha sogra. Eu ainda não tinha oportunidade de ter conhecido lá a igreja dela, é a primeira vez que eu tinha ido lá, mas essa igreja, ela é congregada por muitas pessoas que congregaram já comigo numa outra igreja onde eu participava, tá? E aí no domingo, a pastora Vaninha, que já foi até psicóloga do Léo, hoje ela é pastora lá dessa igreja, né? Ela compartilhou uma palavra com a gente. E, cara, uma palavra que faz muito sentido para várias coisas, né? E ela fez uma collab ali com os jogos, né? Com o que está acontecendo agora, a Copa do Mundo que está acontecendo agora. De que time realmente você participa, né? De que lado do jogo você está participando. E que tem certas coisas, quando você entra num time, quando você entra num projeto, tem coisas que você não pode mais fazer, que você não pode mais participar. Exemplo, ela deu exemplo lá e foi muito legal. O jogador profissional tem coisas que ele não pode mais comer, tem coisas que ele não pode mais avançar do horário. E que quando o jogador resolve fazer coisas fora do padrão, automaticamente ele tem os seus resultados afetados. E ela trouxe aquela palavra pra gente que é servo do Senhor, né? Que quando a gente resolve caminhar com Deus, tem coisas que não cabe mais pra gente fazer, não cabe mais a gente participar, e que quando a gente sai daquele caminho, os resultados finais são alterados. Muitas pessoas acham que assim, isso não está dando certo para mim, isso não deu certo para mim, isso não está dando... Mas provavelmente alguma coisa você saiu ali do seu projeto. E aí eu quero trazer essa palavra com você muito para o que tem a ver com a imigração.
Porque a imigração, a pessoa que deseja imigrar, deseja mudar de vida, ela também exige um processo aí seu, né? Ela exige um formato, ela exige uma dedicação, ela exige que você se abdique de muita coisa. E muitas pessoas não estão disponíveis a se abdicar, a abrir mão desse projeto, a abrir mão desse processo. Elas querem ficar o tempo todo. Eu vou apagar essa luz aqui, tá, gente? Rapidinho. Porque tem uma viatura passando perto de mim. Elas querem o tempo todo dar o famoso jeitinho, né? Elas querem dar um jeitinho para tudo. E aí elas não entendem porque elas não conseguem resultado do seu processo. Elas não entendem porque que elas não conseguem visualizar aquele resultado. Mas na maioria das vezes elas não estão disponíveis a passar pelo processo. Elas não estão disponíveis a seguir uma regra do jogo. Quando você deseja imigrar, você quer fazer parte de algo, você precisa seguir algumas coisas. Você precisa seguir alguns passo a passo, seguir algumas demandas. E vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu até compartilhei com vocês um vídeo da última vez. A viatura já passou por mim aqui, eu vou acender a luz para vocês. Eu compartilhei um vídeo com vocês que muitas vezes não vai ser... tá escuro porque eu precisei de apagar a luz porque estava passando uma viatura, gente. Não vai ser a sua família que vai te apoiar durante esse processo. Não vai ser as pessoas mais próximas que vão te apoiar durante esse processo. Mas você precisa seguir essa linha, você precisa seguir o seu planejamento, porque senão o seu resultado não vai vir. Muitos de vocês me mandam muitas mensagens assim: Carol, eu tenho muito medo de imigrar. E aí eu quero te deixar uma pergunta, um ponto aí de reflexão. Se hoje você parar ou não começar a agir, o que isso vai mudar na sua vida hoje, no cenário que você está? Nada. Mas se hoje você começar, tá, a se movimentar, a se programar, a entender o que é um projeto de imigrar, provavelmente daqui a 2 anos você já está muito preparado, mais preparado do que alguém que não começou. O grande lance é você começar. Hoje eu estou a tarde toda, né, em reunião lá com a empresa que está ajudando a gente lá na estruturação da franquia, e ele me fez uma pergunta e ele riu assim da minha resposta, né? Ele falou assim: qual o medo que você tem de tomar qualquer decisão? Quando você olha para o seu caixa, você tem medo de tomar alguma decisão? Você depende de olhar o seu caixa financeiramente para tomar alguma decisão? Eu falei para ele assim, sem nem ele terminar, eu falei, não. Ele, não. Eu não tomo decisão baseada no que eu tenho em caixa, eu tomo decisão baseada no que o Senhor tem me entregado. Se o Senhor me entregar um conforto, uma paz para eu tomar as decisões, eu vou tomar, mesmo eu não tendo caixa. Carol, você toma decisões sem ter dinheiro? E a maioria das vezes eu tomo decisões e não tenho dinheiro para aquela decisão. Como assim, Carol? Tô te falando, testemunho vivo. Quem trabalha comigo aqui sabe, tomo várias atitudes dentro da minha empresa que eu falo, não temos dinheiro para isso, mas eu vou fazer porque Deus está mandando eu fazer. E se Deus está mandando eu fazer, está me dando paz para fazer esse processo, Ele vai me dar discernimento, vai me dar ferramenta, vai me dar financeiro, vai me dar pessoas, vai me dar conhecimento para que isso aconteça. E o projeto de imigrar é você entender em que seleção você está jogando. Porque se você não entende que seleção você está jogando, você não vai entender o que você tem que se dedicar, o que você tem que se abdicar, o que você tem que entender do seu processo, o que você precisa se esforçar. A maioria de vocês, eu deixei uma pergunta ontem para vocês, perguntando assim, o que vocês querem trabalhar e quando que vocês querem chegar? E eu me surpreendi por muitas respostas assim,
o meu sonho é isso, mas eu acho que não é possível no primeiro momento, então eu tô aceitando aquilo. A minha vontade do outro lado é falar, caraca, cara, 2 tapas no meio da tua cara. Como que você já tá dizendo pro mundo que o teu sonho é uma coisa, mas como provavelmente você não vai conseguir, você aceita X coisa. Você mesmo já está sendo o seu próprio impeditivo no teu processo de imigração. Eu falo para o meu cliente que eu preparo ele para o pior. Para o pior do quê? Do processo de imigração. Eu vou preparar ele para um visto da indeferido, eu vou preparar ele para a casa no céu dos sonhos, eu vou preparar para a dificuldade, porque é o meu papel como consultora, como parceira que vai caminhar com ele, é preparar ele para a dificuldade. Se eu conseguir a perfeição, ótimo, eu consegui. Mas se eu não conseguir, eu não iludi ele. Eu já deixei ele preparado sentimentalmente para aquilo. Eu não iludi ele. Vocês precisam se preparar para isso. Precisam se preparar para esse processo e entender qual o teu processo. Qual time você está jogando. Caramba, eu quero mesmo fazer isso? O que eu tenho que me abdicar? O que eu tenho que me esforçar? O que eu tenho que abrir mão? Todo mundo aqui que me segue já sabe. Quem não me segue, vai lá no YouTube ver. Que eu já contei isso diversas vezes para vocês. Tudo que eu já tinha perdido, todos os golpes, tudo que já tinha acontecido comigo. E quando eu resolvi fazer diferente, o que eu tive que me abdicar? O que eu tive que não fazer mais? O que eu tive que não sentar mais? Ontem eu tive o prazer de encontrar um amigaço meu. Eu fui lá na igreja em Magalhães, depois eu passei em Padre Miguel. E aí ele falou, pô, passa por aqui. Eu passei lá para ver ele. E ele estava perto lá de uma roda de samba. E que ele é produtor lá e tal. E eu falei para ele, cara, eu não me dou mais o direito de sentar nessa mesa. Essa mesa de plástico aí não é mais para mim. Eu resolvi caminhar num caminho diferente. Carol, você não gosta mais? Gosto. Claro que eu gosto. Não é porque eu tô caminhando com o senhor que eu não gosto mais. Eu gosto. Mas eu entendi que não é mais um lugar para mim. Eu entendi que não é mais um processo que eu preciso viver. Eu tenho 42 anos. Se até 37 anos tudo que eu tentei não deu certo, as amizades não deram certo, os negócios não deram certo, a minha postura não deu certo, eu tenho que mudar. Mesmo eu gostando de outra coisa. E a pregação falava disso, sabe? Um jogador da seleção brasileira, mesmo ele gostando de tomar refrigerante, ele precisa não tomar. Ele precisa não comer açúcar. A pessoa que está fazendo o processo de imigração, mesmo querendo sair todo final de semana, vai precisar se abdicar e não sair. Por quê? Porque ela precisa juntar dinheiro. Outro ponto, se você quer imigrar, você precisa aprender sobre empreendedorismo. Eu vou responder as perguntas, tá, gente? Porque eu não consigo ler e dirigir. Eu já estou parando, eu vou ler as perguntas. Por que, Carol, precisa aprender sobre empreendedorismo? Porque senão você vai ser um escravo eterno. Todas as pessoas que prosperaram financeiramente em Portugal, ela pegou uma pontinha de alguma coisa e foi empreender. Ela não trabalhou por contrato o resto da vida. Ela não ficou ganhando salário mínimo, nem em Portugal, nem... Ah, mas na Espanha menos ainda que você vai ficar com contrato, que primeiro, que imigrante não consegue contrato na Espanha. A não ser que você vá com visto sendo especialista profissional. Fora isso, você não vai conseguir, você vai ser escravo. Ai, Carol, eu vejo outras pessoas. Me prova, porque eu tô nesse processo de Portugal, Espanha, Brasil e Dubai, e fora os outros países, e eu conheço empresários de ponta a ponta, eu já sei que não contrata, porque as leis lá são outras. Você vai ter que se abdicar, você vai ter que empreender, você vai ter que entender o que é empreender. Carol, mas eu não quero ter uma franquia do grupo, mas eu quero empreender na área alimentar. Hoje eu conversei com outro amigão meu, Fabão, me achou na rede também. Ele, Carol, quero muito ir. Já tenho parente na Alemanha, mas eu sou do digital. Eu falei, Fabão, esse é o caminho. Esse é o caminho. Digital, não sei o quê. Troquei uma ideia com ele. Tem que empreender. Se não for para empreender, você vai passar necessidade. Passar necessidade na Europa? Fica no Brasil. É mais fácil. Esse negócio, sabe aquele meme que a galera fala assim, você prefere ser pobre no Brasil ou pobre na Europa? Eu prefiro ser pobre em lugar nenhum. Eu prefiro ser rico em qualquer lugar do mundo. Eu não prefiro ser pobre. Já tô chegando aqui, tá, gente? Eu vou parar o carro para ler as perguntas.
Eu não prefiro ser pobre em lugar nenhum, até porque eu sou serva de um Deus que ele é rei. Se ele é rei, eu sou princesa. Se eu sou princesa, eu preciso tirar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é ouro e prata. O melhor dessa terra não é eu ser pobre, ok? E outra, eu não vivo de utopia, ok? Eu não vivo de utopia. Dinheiro move o mundo. Oração muda tudo? Muda. Deus tem poder para mudar tudo? Tem. Mais dinheiro também tem. Entende isso? Entende isso? Se você não tem dinheiro, não tem nada que você possa fazer. Para ir para Portugal, você tem como ter um contrato de trabalho? Se não tiver, entra como? Entrando. Tem vários outros vistos que não tem a ver só com visto de trabalho. Contrato de trabalho você consegue? Consegue. Depende de que profissão você é, depende de que empresa está te assessorando. Já vou dar o spoiler para vocês. Nós vamos parar com o tipo do visto de trabalho como está sendo aplicado a qualquer momento. Por quê? A gente está criando um sistema de empresas parceiras fecharem comigo para eu disponibilizar para os meus clientes vagas de trabalho para eles conseguirem vir. Agora, tem visto de estudo, tem visto de empreendedor. Agora, qual o problema do brasileiro? Que vocês não têm dinheiro. Vocês querem migrar com milagre. Milagre ninguém faz. E por isso que eu falo para vocês que se não tem dinheiro, não tem como. Não é porque... porque ela só fala porque ela quer ganhar. Não, não é isso. É porque não tem como, gente. Essa galera que fala para vocês ao contrário vai fazer você passar necessidade com filho. Vai passar necessidade com um monte de coisa. E... tá fechado aqui, gente. Tá fechado aqui. Você vai passar necessidade com um monte de coisa e vai dizer que os outros te iludiu. Eu não tô aqui para te iludir. Eu tô aqui para te mostrar a realidade. Se você não tem uma reserva de capital, se você não tá organizado financeiramente, você vai se ferrar. Imigração são vários pontos aí. Calma aí, gente, eu vou estacionar aqui, que eu vou fazer a live com vocês daqui, que eu já cheguei. Para eu poder ler as perguntas. Só um minuto, tá? Calma aí. Então, dinheiro é essencial, é claro. A gente ora, a gente pede direção, a gente busca a empresa para te dar suporte. A gente, como empresa, tenta fazer várias coisas, vários auxílios aí, mas tem coisas que eu não consigo fazer. Entende? Que eu não consigo fazer. A Almeida, né? Você já tinha me mandado algumas perguntas lá. Eu vou até pegar essa deixa dessas coisas que você me mandou. Difícil é morrer e não ter como ressuscitar. Isso é difícil. O restante é processo. Tirem essa palavra da vida de vocês. Aí é muito difícil, não tem nada de difícil. Eu conversei com meu pai essa semana e eu falei assim, pai, difícil é o senhor estar acamado. Difícil é o senhor estar doente. Enquanto o senhor está andando, o senhor tem que emagrecer, tem que se ajudar, mas o senhor está bem. A gente vai dar um jeito. Difícil, cara, é quando a gente morre e a gente não consegue. O restante, tudo se recupera. Tudo. Agora, é processo. O que vocês têm que entender é qual o processo de dor que eu tenho que passar. Existe um processo de dor. Se você entender isso, nada vai ser difícil. Eu acabei de receber uma família, ainda não postei para vocês, mas vai lá no Instagram do grupo que vocês vão ver. Meu cliente que chegou com 2 filhas, uma cliente especial, ok? Na cadeira de roda, tá? O visto foi indeferido dele, indeferido, o processo todo correto. Sabe o que eu fiz? Fiz o que tem que ser feito. Dei carta convite, abri uma ação judicial para ele solicitar como estudo, arrumei a casa para ele e ele chegou em Portugal. Por quê? Porque ele quer fazer dar certo, ele quer um negócio que faça dar certo. Difícil é a gente ter realmente uma filha especial e você ter que se virar nos 30. Difícil é a gente estar doente na cama sem poder andar. Para quem conhece um pouquinho do que eu já conversei com vocês, eu sofri um acidente com 1 mês de casada. E quase não voltei a andar, operei a coluna, chance nenhuma de voltar a andar. Eu tinha acabado de me casar. Difícil foi aquele cenário ali. Eu fazia educação física, professora de academia, e eu falei, acabou minha vida. Acabou. E Deus me deu outras oportunidades. Há 4 anos atrás eu me ferrei. Fali, perdi tudo, fiquei devendo as calças, SPC, Serasa. O que eu podia fazer? Chorar? Podia, chorei. Chorei quantos dias? 2.
3 no máximo. 3 no máximo. E depois tive que recomeçar. Mais de 50 não é mais complicado? Não é mais complicado não, Dinete. Tira isso também da cabeça de vocês. Não é complicado não, amiga. Complicado, volto a dizer, é você ficar doente. Eu tenho pessoas com mais de 50 que trabalham comigo. Nós vamos agora abrir até dezembro 50 franquias. Até 2027 eu estou na meta de fazer 200 lojas. Eu já tinha botado essa meta para mim há 2 anos atrás. Se eu vou ter 200 lojas, eu vou ter pelo menos 600 funcionários no mínimo. No mínimo. Eu olho idade? Não, eu olho o quê? Esforço. Eu tenho funcionários que têm 22 anos, como eu tenho funcionários que têm quase 60. A idade para mim e para quem é empreendedor e para quem é empresário é diferente. Depende de o quê? De você, cara. De você. Volto a dizer para vocês. Vocês colocam um monte de empecilhos. Empecilhos que a sociedade colocou na cabeça de vocês e que vocês já colocaram na cabeça de vocês mesmo. Se vocês têm projeto de imigrar, vocês precisam mudar, sabe o quê? É a cabeça de vocês. A cabeça. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com visto, já falei isso várias vezes, tem a ver com a cabeça de vocês. A cabeça de vocês é que trava. Eu também já contei para vocês que meu start veio muito quando eu comecei a buscar conhecimento assim, de pessoas que estavam no outro nível. Eu comecei a fazer mentoria com o Pablo, fiz com o Paulo, agora eu estou com o Zé André. Eu sempre estou buscando mentores que estão no nível de conhecimento diferente de mim. Para quê? Para abrir a minha mente, porque eu não sou inteligente o suficiente para tudo. Entende? Isso aí, Cláudia, isso aí. Não tem essa de idade, não, gente. Não tem essa de idade. A diferença é o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Eu conheço pessoas de 25 anos que eu tô com vontade de dar um soco na cara. Porque trabalha, porque final de semana, não sei o quê. E eu conheço pessoas de 50 que estão trabalhando pra caramba. Idade tem a ver? Não. Vou para as perguntas, tá? Tô com as perguntas aqui, vou começar a responder o que vocês me mandaram no post, depois eu respondo aqui. Carol, o marido já está em Portugal, esposa e filho no Brasil. Quanto eles têm que ter para uma imigração segura? Então vamos lá. Se o marido está em Portugal, ok? E ele tem residência, ele consegue reagrupar esposa e filhos, porque a lei diz que quem tem filhos menores é a prioridade no reagrupamento. Mas o que ele precisa ter ali, pelo menos aí uns 8 mil euros. Por quê? Ele vai precisar de uma casa maior, ele vai precisar pagar arrendamento. Então, essa pergunta é muito aberta. Eu preciso ter mais informação aonde mora, qual o local, mas existe um processo aí que consegue resolver, tá? A Flávia perguntou, para passar na AIMA, quanto tempo de contrato eu preciso apresentar? Eu já tenho agendamento 11/9, preciso mudar de emprego. Pode mudar. Você precisa, no dia que for a AIMA, ter um contrato ativo. Se você está há 8 meses, 10 meses, 6 meses, 3 meses, 2 meses, não interfere. O máximo que pode acontecer é eles pedirem mais 2 comprovantes à frente para você enviar. Só que se você já veio de um contrato que você tinha comprovantes e trocou para uma outra empresa, você vai ter essas declarações dentro da contribuição social, que é como se fosse o INSS de Portugal. Então, isso não interfere, tá? Pode me falar mais sobre as franquias, parcerias com a empresa? As parcerias com empresas de trabalho? Posso. Então, como vai ser feito? Os clientes do grupo Meu AP vão ter um grupo específico aonde nós vamos disponibilizar vagas de trabalho reais, para os clientes enviarem o currículo. Não, vou sair não, amigo. Os clientes enviarem currículo, ok? Porque esse empreendedor vai falar comigo e eu vou falar, ok, é meu cliente, pode chamar. E eu vou tentar criar essa collab de clientes com vagas de empregos reais, tá? Por que a gente está fazendo isso? Para eu não aplicar visto mais com promessas no futuro próximo. Só vou aplicar visto com contratos ou com promessas do que o cara já está indo trabalhar ou dos meus franqueados, tá? Então, é para isso que eu estou fazendo esse formato.
Como funciona a declaração de imposto de renda em Portugal? Posso manter contas bancárias no Brasil e em Portugal? Sim. Há risco de dupla tributação? Não. Você pode manter contas nos dois países, os países têm acordo. Mas essa parte contábil, eu não sou especialista. O que eu indico para o meu cliente que tem casa, que tem bens? O que eu tenho? Eu tenho um contador no Brasil, eu tenho um contador em Portugal, que eles se comunicam e fazem a minha contabilidade das minhas rendas, tá? Mas sim, você pode ter. Qual o valor para conseguir alugar um apartamento em Alicante? Valor também dos apartamentos por lá. Preciso ter um visto de residência para poder alugar por 90 dias? Então, vamos lá. 90 dias não é aluguel, é temporada. Isso você faz no Airbnb, ok? Se você precisar alugar um imóvel na Espanha, a gente, grupo Meu AP, aluga. Eu vou, inclusive, entregar 2 essa semana. Alicante, depende para quantas pessoas. Eu tenho apartamentos de 1.200, 1.400, 1.500, 1.800 até 2.500 euros. Espanha, ela é 50% mais cara do que Portugal. Então, um comparativo. Um T2 em Coimbra custa 850. Um T2 em Alicante, numa zona ok, que não é de cigano, não é boca de fumo, entenda isso, tá? É 1.200, 1.300. Um T2 em Portugal vai pedir 2 calções e 3 rendas. Um T2 em Alicante vai pedir 8 valores, mais o administrativo, mais o relocation. Na Espanha sempre vai pedir mais garantias, tá? Carol, esclareça a questão de migrar com pet. Vocês fazem o processo além do relocation? O meu AP tem transfer para levar cliente para morar no interior até a live. Beijos, Fernanda. Sim. Meu AP, grupo Meu AP. O que tem no grupo Meu AP? Assessoria de visto, parcerias de trabalho, franquia, passagem aérea, transfer, relocation, tudo que vocês precisam da imigração tem dentro do grupo Meu AP, tá? Pet, qualquer lugar que você vai levar pet, você dobra o valor do que eu acabei de falar. Se em Portugal você precisa de 4 valores, você vai precisar de 8 ou 10. Se na Espanha você precisa de 8 valores, você vai precisar de 16. Caraca, Carol, isso tudo? É, isso tudo. Por quê? Porque o europeu, deixa eu explicar para vocês, isso é muito importante vocês entenderem. Ele não tem o mesmo cuidado com o bichinho que o brasileiro tem. Eu tenho bichinho e tenho José lá em Portugal. Meu José sobe na cama, sobe no sofá, eu dou cheiro, dou beijo. Se você der um cheiro num cachorro de um tuga, não são todos, tá? Mas a maioria, você desmaia. Eles não sabem o que é dar banho no cachorro toda semana. Entendeu? Eles não têm o mesmo cuidado que a gente. Então, o europeu, quando vai alugar uma casa para pet, ele sabe que vai destruir o imóvel. Mesmo o nosso cachorro não destruindo. Então, por isso que ele pede mais garantias do que o normal, tá? Meu AP, penso em ir para Portugal, empreender na área de doceria, fazer bolos, quanto eu preciso para investimentos? Consigo começar em casa? Sim, consegue. É um negócio que com pouco dinheiro você consegue. E eu super indico. Eu estou combinando já com alguns empreendedores amigos para a gente fazer um conteúdo de live para vocês. Com a Marcela do Doce, eu tenho uma cliente minha, Tati, que abriu agora o empreendedorismo de batata. Eu tenho a Amanda, que é da estética. Então, eu estou contactando esse pessoal, porque eu estou em Portugal a partir do dia 15. A gente vai visitar esse pessoal, tá? Para fazer esse conteúdo. A gente vai começar o nosso podcast, que já era para ter começado, eu ainda não comecei, só sobre empreendedorismo, para vocês aprenderem e perder o medo, tá? Mas sim, vale a pena. Quanto custa seu processo? Meu esposo está em Portugal. Entrou como turista. Está regularizando no artigo 92. Ótimo. Estou indo com o nosso filho de 11 anos. Como faço para entrar com visto D1? Tem que chamar a gente. Eu não posso ser irresponsável de dizer para você um custo que para você é um, para outra pessoa é outro. O custo, gente, ele é individual. Eu preciso entender quando a pessoa vai vir, que tipo de contrato ela precisa, quantas pessoas, qual é o planejamento financeiro dela, aonde ela vai morar. Eu preciso encaixar essas peças para conseguir te passar um orçamento que vai caber, né, nas suas condições aí.
Bruno, gostaria de saber mais sobre compra de terreno e casas de imóveis. Já sei que é uma alternativa para sair dos arrendamentos. Sim, é uma alternativa. Se você tem dinheiro para comprar imóvel, é só chamar no nosso atendimento. Você vai dizer quanto que você tem de capital e eu vou buscar o imóvel para você fazer a compra. Não tem mistério. Qualquer um compra imóvel em Portugal com passaporte. Tendo dinheiro, não tem problema, tá bem? É bem simples. Carol, o parceiro do Grupo Meu AP pode também trabalhar com outras coisas ou fica restrito apenas a trabalhar com a questão de imigração? Não, ele pode trabalhar, é direito dele. Você não fica restrito, não. Mas hoje eu busco franqueados que trabalhem diretamente com isso. Por quê? Porque os meus franqueados, eu encaminho clientes, eu encaminho contatos. Se ele não tem disponibilidade para atender um cliente como eu atendo, ele não vai ganhar dinheiro comigo. Então não tem lógica eu ter ele utilizando a minha marca. Você pode trabalhar com outras coisas, você pode fazer outras coisas, mas a lógica é que você se dedique ao projeto. Porque senão não tem lógica para você. Se for só para você pagar para ter direito a um visto, é melhor você fazer de outro jeito, entende? Mas sim, pode, tá? Minha mãe vem passar férias. Como faço carta convite para ela? Tenho que mandar esta carta original para ela fazer? Além da carta, precisa do seguro, viagem PB4? Sim. Se ela vai passar férias com você, Priscila, você precisa fazer uma carta convite. Carta convite, registrar no cartório, enviar para ela pelo correio. Antes de enviar pelo correio, escaneie e envia pelo e-mail também. Porque se não chegar a tempo no correio, ela tem pelo menos uma cópia autenticada no e-mail para ela imprimir. Segundo, ela tem que fazer um seguro viagem. E, se possível, faço PB4. PB4 e seguro viagem são coisas diferentes. Pode parar na imigração, ele exigiu o seguro, tá? Então, tem que fazer sim, já que ela vem a passeio só para te ver, tá? Essas foram as perguntas que vocês mandaram lá no post. Eu respondi, tá? Vamos lá. A Diene botou, qual é a renda mínima para a Espanha? Poder entrar com visto de turismo e pedir prorrogação. Então, vamos lá, gente. Visto de turismo é de turismo. Você vai e volta, ok? A renda do visto de turismo para 90 dias é dinheiro pra caramba. Você tem que ter pelo menos aí 80 euros por dia para declarar na imigração. É muito dinheiro. O que as pessoas fazem? Elas vão só 5, 6 dias como turista. Aí ela vai ter aquele dinheiro ali. Agora, se você está me fazendo uma pergunta, o que você precisa ter para iniciar a sua vida na Espanha, para alugar um imóvel, fazer seu processo e tal, depende da quantidade de pessoas que tem na sua família. Hoje, um casal com um filho, eu não indico começar um processo de imigração para a Espanha com menos de 20 mil euros. Portugal, eu não indico fazer com menos de 10 mil euros. 10 mil euros eu consigo fazer tudo para Portugal, até a residência. 20 mil euros eu consigo fazer tudo para a Espanha. Tudo depende da quantidade de dinheiro. Por isso que eu falei para vocês. Imigração tem a ver com os processos financeiros de vocês, tá? A G Lima botou, tô amando te conhecer. Obrigado, G. Amando seu perfil, seu trabalho. Amando mais ainda saber que você é de Rio das Ostras. Obrigado. Em nome de Jesus, meu DDD irá ser outro. Eu realmente estou tentando me acostumar com algumas coisas, né? De voltando ao Brasil. Mas eu amo o Brasil. Eu amo esse lugar. Eu gosto daqui. E o Brasil faz parte do meu propósito. A gente voltar para cá, quem acompanhou, se não acompanhou, vai lá no meu feed, vocês vão entender. Eu voltei para cá muito por causa do meu pai, para ajudar o meu pai, para estar mais perto da pessoa que eu mais amo nessa vida, que é meu pai. E estou aproveitando para a gente fazer a gestão das nossas franquias, já que a empresa que está estruturando, ela é do Brasil. Então eu juntei uma coisa com a outra e vou ficar nessa, entre Brasil, Portugal, Espanha. Vou a Dubai, eu estava a Dubai no início do ano e volto. E vou ficar nesse processo aí até tudo se resolver, tá bem? Mas obrigado aí pelo elogio, tá bem? Deixa eu rolar aqui para ver. Carol, eu tinha um planejamento de ir em setembro desse ano, mas ainda estou enrolada na venda de um imóvel. Portanto, o dinheiro não existe. Caso venda logo, ainda dá tempo? Dá. Maribel, só para você ter ideia, com dinheiro, ok? Eu consigo levar uma pessoa em 60 dias para Portugal. 60 dias. Por que 60? Eu consigo acelerar todo o processo dela. De visto,
e ir para lá acessar o país com dinheiro. O grande problema é que, para eu economizar ao lado do meu cliente, eu tenho um tempo hoje que gira entre 90 dias a 120 dias. Esse é um tempo mediano. Mas eu tenho clientes que fazem um processo comigo de 6 até 8 meses. Tudo depende do quê? Do financeiro do meu cliente. Porque eu tenho clientes, Maribel, igual você, que estão vendendo alguma coisa, mas eles começam. Carol, vou começar pelo visto. Vou começar por isso. Então, depende muito do planejamento financeiro do nosso cliente. Hoje, a nossa empresa está apta a adaptar e a gente vai apresentando o plano para o cliente. Agora, eu tenho uns clientes meio doidos, tá? Que a gente explica tudo. Aí ele entra no grupo, ele quer acelerar tudo. Tem coisas que em Portugal não dá para acelerar. Eu não consigo fazer milagre. Tem coisas que com o dinheiro a gente acelera algumas coisas, mas para eu gerar economia para o cliente também, tem coisas que dependem do tempo, depende do processo mesmo, tá? Para ir só, por enquanto, quanto devo ter para Portugal? Telmo, sozinho, 7 mil euros você consegue fazer uma migração tranquila. Documento, casa, tranquilo. 7 mil euros você consegue fazer todo o processo, ainda tem sobrar uma reserva. Carol, sou cliente. Oi, Gleice. Eu e meu marido separamos planejamento de ir em janeiro. Eu trabalho aqui na área da beleza. Queria saber se quando eu chegar, eu já consigo trabalhar na minha área ou precisa regularizar. Não, você consegue trabalhar. Você trabalhar não tem a ver em pegar a sua residência. Tem a ver em você acessar o país. O trabalho não tem a ver com a residência. Não tem a ver. E provavelmente, Gleice, você vai ser uma das minhas clientes beneficiadas com as nossas collabs. Eu estou fazendo muitas collabs, inclusive com o pessoal da estética, salão de beleza, espaço para o pessoal alugar, para poder trabalhar por conta própria, como manicure. Então, a gente está criando todo esse ecossistema aí, porque praticamente, no final de 2026 e 2027, eu vou quebrar essa cadeia aí dessa galera dizer que não consegue as coisas, para contactar, porque tem muita gente precisando de mão de obra, muita, né? Pouca. Só que o português, gente, eu já dei esse exemplo para vocês. Você que mora no Brasil, você sabe como tira um CPF para o estrangeiro? Não sabe. É a mesma coisa o português, ele não se esforça para saber sobre imigração. É a gente que tem que ir lá e oferecer o trabalho. E é isso que a gente está começando a fazer. Inclusive amanhã, meu marido e o Pedro, que trabalha com a gente, tem uma reunião com uma empresária sobre vagas de emprego para clientes nossos. Carol, sua estratégia para o nosso processo de imigração foi fundamental para entendermos o que significa Portugal ser uma porta de entrada. Fala mais sobre isso para as outras pessoas, pois é estratégico. Então, Zazá, a Zazá é a nossa franqueada, inclusive. Se vocês entenderem que Portugal é o melhor país da Europa para começar a sua imigração, vocês estão feitos. É o melhor país para tributação para empreendedor. É o melhor país para você pegar o seu documento. Carol, mas está dizendo que demora. Demora. Só que isso tem a ver com o processo. Se você faz o processo, uma hora você pega, ok? Não tem como você plantar limão, regar o limão e não colher o limão. Lembra que eu falo isso? Então, é o melhor. Ele é menos burocrático. Você não precisa ter grande dinheiro na conta, como é na Espanha. Você não paga um imposto gigantesco, como o Nômade na Espanha. E você tem passaporte. É 7 anos. É 7 anos, mas o passaporte é seu e da sua geração. Ok? Só que ele é um processo. Que se você pega uma residência em Portugal, com a nova diretiva, você pode ir para qualquer lugar da União Europeia aplicando um novo visto a partir de Portugal. Vai te dar oportunidade de trabalho na Bélgica, na Espanha, na Itália, em vários lugares. Que o salário é muito maior. Mas se você empreender, você é empreendedor em Portugal, você pode aplicar o seu empreendedorismo em qualquer lugar da União Europeia e gerar nota. Então, dependendo do teu negócio, você abraça o mundo, como o meu AP fez. Por exemplo, um spoiler para vocês. Para quem é do processo do meu AP, nós vamos para os Estados Unidos. Não vai ser um processo rápido, como a gente está fazendo Espanha, a gente vai fazer outros países da Europa. Mas a nossa última parada é Estados Unidos. Estrategicamente, o meu cliente, ou o meu franqueado, ou o meu parceiro que já está dentro da Europa, ele vai ter grande probabilidade de migrar para os Estados Unidos caso ele queira. Por quê?
Porque ele vai ter passaporte aquecido, contrato na Europa, rendimentos na Europa. Ele ter visto aprovado para os Estados Unidos, mesmo com o passaporte brasileiro, a partir de Portugal é muito mais fácil. Entende isso? Então, entender que Portugal é uma etapa que vai te preparar para outras etapas. Você acha que para a Espanha é mole? Gente, Espanha é ótimo, eu gosto muito. A gente tem apartamento na Espanha. Só que não é para todo mundo. Não, a Espanha a gente entende. Não sei quem disse que você entende. Na Espanha tem não sei quantos tipos de espanhol diferente. É o catalão, é o castelhano, é não sei o quê. Se tu não consegue entender o português falando, tu não tem noção do espanhol falando. Aí um pouquinho na tua cara, tu não vai entender, tu vai lavar vaso. Só que na minha cabeça, Carol, não tem lógica. O conhecimento, vou falar de mim, tá? A carapuça serve para quem quiser ir. O conhecimento que eu tenho, a estratégia que eu tenho para eu ir lavar vaso, eu? Me desculpa, gente. Eu não vejo lógica nisso. Vocês podem me condenar, não, Carol, eu vou para fazer qualquer coisa. Eu não acho que ninguém tem que ir para fazer qualquer coisa. Então, Portugal, eu vejo como estratégia. Estratégia de quem chegou muito ferrada, cheia de dívida. Eu conheço essa história, a minha. Estratégico. Eu conheci todos os países que eu conheci a partir de Portugal. Eu peguei residência em Dubai a partir de Portugal. Eu consegui um apartamento na Espanha a partir de Portugal. Eu conheci Roma a partir de Portugal. Eu fui para Londres com visto a partir de Portugal. Eu fui para Israel a partir de Portugal. Eu atravessei a guerra para o Egito a partir de Portugal. Eu fui para a Turquia, para Istambul diversas vezes a partir de Portugal. Então, qualquer um que fale para mim, Portugal é uma bosta, eu falo para ele, é porque você já é uma bosta. A bostinha que tu era no Brasil, tu vai ser bostinha em qualquer lugar. Agora, se tu andar com as pessoas certas, orar, buscar os locais certos, largar bebedeira, fumadeira de cigarro, gastar o teu dinheiro com besteira, com prostituição, com coisa inútil e resolver seguir um caminho correto, eu tenho certeza que as portas vão se abrir para você. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a pessoa era uma bostinha no Brasil, ela vai ser uma bostinha em qualquer lugar. Eu, Carol, era uma bostinha no Brasil. Eu era, sou bem sincera com vocês. Eu era cagada no pau. Eu dei muito mole. Eu passei em lugares aqui, no sábado eu falei para vocês aqui, eu tenho que ter muito cuidado para eu não me condenar no domingo. Porque eu passei em lugares que eu falei, cara, quanto de dinheiro eu gastei nesse lugar? Quantas coisas eu perdi tempo nesse lugar? Só que quando eu entrei naquele avião, que eu olhei pro lado, vi meus 2 filhos com uma máscara, acabando um Covid, perdido tudo, com 2 malas, eu falei, Carol, toma vergonha na tua cara, mulher, tu tem 37 anos. Não dá mais pra tu ficar andando com esse povinho, tu precisa mudar. Eu mudei tudo, eu mudei cor de cabelo, eu mudei tudo. Não dá pra tu ter esse estereotipo de piriguete do Rio de Janeiro. Não dá mais para você andar de shortinho. Não dá mais para você andar com decote mostrando a metade da tua peituca. Ou tu serve esse Deus ou tu serve outro Deus. Não dá. Porque ou tu é quente ou tu é frio. Porque sendo mono, ele te vomita. É bíblico. E foi o que eu fiz. Então, não tem a ver com Portugal, nem com Espanha, nem com Itália. Tem a ver com você. Agora, Carol, dentro de todos os países, qual o melhor país para você? Portugal. Para começar, Portugal. Segundo, eu vou para Espanha. Depois da Espanha, eu vou para próximos. Aí, minha filha, tu ganha o mundo. Depois que tu pegar o passaportezinho, tu ganha o mundo. E eu ainda falo para vocês, muitas das pessoas que depois pegam o passaporte em Portugal, vão para outros lugares, voltam. Porque quando você começa a ganhar dinheiro, você vai querer entender de outras coisas que hoje vocês não buscam conhecimento. Tributação, imposto, qualidade de vida, escola, segurança. Na Espanha não é seguro igual em Portugal. Na França piorou. Na Bélgica piorou. Entende? Então cada um sabe onde seu calo aperta. Eu sei onde o meu aperta. O meu papel, desculpa, gente, como mentora, como dona da empresa, como CEO, eu ensino os meus consultores a olhar a dor do meu cliente e a curar a dor dele, a ensinar a ele o processo. Cada um tem um processo diferente. Imigração não é igual para todo mundo. Carol, tenho cidadania. Quanto eu recomendo levar em dinheiro indo sozinho? 7 mil, mesmo tendo cidadania. Por quê, Carol?
Porque você não vai gastar com visto, delícia, documento também não, então você vai com sobra de dinheiro, você só precisa alugar casa. Só alugar casa. Entende? E aí, se tu for com uma sobra de dinheiro, Vitor, tu empreende. Tu monta uma parada que tu goste. Monta um negócio que tu vai desbravar e vai ganhar acima da média. Entende? Carol, mais 7 mil euros com tudo incluso? Com tudo incluso, Thelma. Consegue. Consegue. Ó, eu falo que eu não prometo. Às vezes a gente até fala mais, mas não prometo menor, mas eu consigo. Eu já consegui um estúdio para uma pessoa por 380 euros. Estúdio individual. Eu recebi um cliente agora há pouco tempo atrás, se não me engano, foi 420 o estúdio dele. Completo, 440, negócio assim. Completo. Tem luz, tem água, tem internet no centro. 2 calções e 3 rendas. Então, a gente consegue. Uma pessoa, tá? Carol, para quem vai morar em Coimbra, tem facilidade de conseguir emprego em fábrica? Qualquer lugar. Só que fábrica, você precisa ter carro, ok? Por quê, Carol? Porque não tem a ver com Coimbra, nem com Leiria, nem com Viseu, nem com Porto. Porque fábrica, ela é sempre no interior. Ela nunca é na zona central. E no interior, Carol, não passa ônibus toda hora. E na fábrica, é escala. Tem dias que tu trabalha de madrugada, tem dias que é de dia, tem dias que é de noite. Entende? Então tem que ter um carro. Agora, fábrica tem em todos os distritos. Todos têm fábrica. Fábrica é o que mais tem. Mas eu uso fábrica como uma estratégia. Só para você ter um contrato e passar numa entrevista. Mas é o pior emprego do mundo, tá, Márcia? Já te digo. Pior emprego. Porque eu não sei quem iludiu vocês com o negócio de fábrica. É a pior coisa do mundo é trabalhar em fábrica para português. Tem o NIF, mas perdi. Quanto custa para resgatar o número? A advogada que fez sumiu. Não sei, tem que chamar no atendimento. Para nossa advogada recuperar seu NIF. Porque uma coisa é ter NIF, outra coisa é ter NIF com responsável fiscal, que é diferente. Tem muita gente que tirou NIF aí com advogado sem representante fiscal, vai pagar tributação como turista, que é uma multa gigantesca. Tem que ter NIF com representante fiscal, tá? Então chama no atendimento que alguém pode te dizer. Cara, eu não sei preço de nada, gente. Nada, sério. Nada. Eu estruturo, debato com a minha equipe, eu tenho pessoas responsáveis para cada coisa. Carol, como funciona a venda de produtos alimentícios em aplicativo em Portugal? Simples, não tem mistério. Você abre uma atividade, que é como se fosse o MEI no Brasil, cadastra o teu produto nas plataformas e vende. Agora, você vai vender esse produto de um apartamento que o motoboy vai buzinar no teu prédio, você vai ter problema. Você precisa achar uma casa que te atenda para você não ter problema com os vizinhos. Por quê? Porque não se pode fazer isso dentro de casa. As pessoas começam até ter o primeiro dinheiro, até poder alugar o teu primeiro pontinho comercial, tá? Tem muita gente que aluga uma lojinha, nem abre para não ter fiscalização, só sai takeaway, só delivery, e depois, quando ela faz o primeiro dinheiro, ela regulariza. Não tem mistério, tá? Fazer isso. Se você é nosso cliente, se não é ainda, eu te explico lá dentro do grupo do WhatsApp. Na imersão, para quem vai participar, eu vou ensinar muito isso. Eu vou explicar muitas coisas para vocês de empreendedorismo, tá? Meu filho quer ir para os Estados Unidos. Sabe quanto precisa? Não, não sei. Por quê? Porque eu não atendo os Estados Unidos hoje. Então, eu não posso ser irresponsável de dizer. Minha especialização hoje é Europa e Emirados Árabes. Nós vamos para os Estados Unidos primeiro para atender os meus franqueados. Depois é que eu vou atender clientes, entendeu? Eu já tenho NIF. Ajuda em alguma coisa? Não. Para ir para Portugal? Não. O NIF, gente, é um CPF. Ele não te ajuda em nada. Ele só é um documento obrigatório, que você vai ter que ter para alugar uma casa e tal. Mas te ajudar para ir para Portugal, não interfere, tá? Ele já facilita que você tem, tá bem? Carol, concordo plenamente. Seu mamenta não muda o lugar. Se sua mente não muda, o lugar sempre é o mesmo. Exatamente. A mente tem que mudar. E testemunho meu, gente, hoje vocês veem a minha vida num formato diferente, foi porque eu mudei a minha cabeça, total. Todo mundo que tem a oportunidade de conversar comigo hoje fala, caraca, o que aconteceu com você? Eu mudei, total. Eu não aguentava mais dar murro em ponta de faca. Eu não aguentava mais sofrer. Tinha a ver com o Brasil? Tinha. Com o sistema? Tinha. Com o povo? Tinha. Com família? Tinha. Eu precisei sair do ambiente.
e mudar a minha cabeça. Foi 2 mudanças, ambiente e cabeça, tá? Como estudante de idioma de espanhol, é mais rápido o visto de estudo? Pode trabalhar com ele? Pode. Você tem lá um direito de trabalhar um período na Espanha, pode tirar o visto de estudo, só que você tem que ter comprovante de renda alto, dinheiro na conta, e o visto de estudo não te dá direito a passaporte. Na Espanha não dá direito ao passaporte, tá? Não quero qualquer coisa, eu quero um emprego bom, que eu possa viver tão bem quanto vivo no Brasil. Então, isso é legal, não querer qualquer coisa. Aí eu digo para vocês, para você querer um emprego tão bom quanto ao você ganha no Brasil, você tem que ser especialista em alguma coisa muito técnica, porque senão você vai trabalhar de qualquer coisa. Hoje o imigrante, Carol, trabalha de qualquer coisa? Sim, se ele não tiver a cabeça pronta para empreender, para estudar tecnologia, estudar digital, estudar uma profissão fora da curva, ele vai trabalhar de qualquer coisa. E não estou amaldiçoando, não. Eu estou te dizendo a realidade do que é Portugal e Espanha. O imigrante vai fazer qualquer coisa, porque é a demanda de trabalho. E aí o que acontece? Minha avó já dizia, quando a fome bate a porta, o amor corre pela janela. Quando a fome bater, toque, 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 você pega qualquer trabalho. Porque eu peguei. Eu vendia internet de porta em porta. Depois eu fui cuidar de uma senhora que me chamava de estrupícia de manhã, de tarde e de noite. Meu marido foi trabalhar de motoboy, trabalhava na chuva, chorava, gritava, reclamava. E durante muitas vezes eu orava pedindo para ninguém pegar a entrega dele para sobrar comida para os meus filhos. Por quê? Porque quando a fome bate na porta, o amor corre pela janela. Carol, você passou fome? Passei. Muitas vezes eu quis comer coisa que eu não pude comer. Eu gritei para a família no Brasil? Não. Eu pedi socorro? Não. Eu dei meu jeito. Fiquei sem luz, fiquei sem água. Um mês quando cortava a luz, no outro mês cortava água. Quando não cortava água, cortava a luz. Desesperador. Eu cheguei a fazer comida no carvão, pra vocês terem ideia. Então eu sei muito bem o que é isso. E você vai trabalhar de qualquer coisa? Vai. Até você ter coragem. Por quê? O que aconteceu? Eu sempre fui empreendedora, tá, gente? Mas eu perdi tudo no Brasil depois do Covid. Tentei mais algumas coisas, só me ferrei. Andei com pessoas erradas, amigos que não foram amigos. E eu errei muito. Quando eu fui para Portugal, o que eu fiz? Eu não vou empreender. Eu vou trabalhar para os outros. Por quê? Porque eu vou ganhar aquele pouquinho ali. Só que depois eu vi que não ia dar. Eu tinha que empreender. Eu falo para os meus vendedores, a galera que trabalha comigo, eu falo, eu não quero vocês trabalhando comigo 2 anos aqui. Eu quero que vocês empreendam, que vocês montem suas lojas, que vocês andem e dê vaga para outras pessoas. Eu quero. Eu não gosto quando meus vendedores ganham menos dinheiro. Eu gosto quando eles ganham mais. É o meu propósito. Porque eu sei que um salário para uma pessoa não dá. Não dá. Só que quando a fome bate, minha filha, você vai trabalhar. O meu marido podia trabalhar de outras coisas? Podia. Mas a gente tinha que pagar a comida das crianças. Quando eu fui empreender, foi quando a minha irmã chegou. A minha irmã foi trabalhar na restauração, meu marido de moto foi o que me deu brecha para eu empreender. Hoje eu sou muito grata, cara, pela minha irmã e pelo meu marido, muito. Porque se eles não tivessem ido trabalhar, eu não tinha como empreender. Meu serviço era 300 euros no começo. Baratíssimo, baratíssimo. E depois eu fui entendendo, então eu demorei para entender. Tomei golpe, errei muito. Hoje eu posso cobrar o que eu cobro porque eu tenho responsabilidade sobre. Mas a gente aceita qualquer coisa. Porque principalmente quando a gente tem filho. Entendeu? Morar em Charneca é uma boa? Eu gosto. Eu gosto, Anderson, de lá. Tem que achar o imóvel. Eu falo que assim, gente, ó, principal em Portugal não é trabalho. Não é. É imóvel. Porque se você tem teto, o restante você corre atrás. Você corre atrás. Você arruma trabalho. Você tem que ter um imóvel. Entendeu? Achou um imóvel, fez um relocation, chegou direto para tua casa, vambora, vamos trabalhar. Carol, qual o valor da tua mentoria? Não sei. Se eu não me engano é 200 e alguma coisa. É mixaria, gente, não é 60 euros. Comparado ao preço do meu serviço, é pequenininho. É só um valor irrisório para o custo de vocês, do café, do lanche que vai ter, do material que vocês terem. Para quem foi na minha última imersão, que foi quase 3 mil reais, essa é de graça.
Por quê? Porque o nosso propósito é conversar com o máximo de pessoas e orientar o máximo de famílias. Esse é meu propósito. Então, eu vou estar no Rio dia 12 e São Paulo dia 4, mas eu acho que eu tenho poucas vagas já. Poucas, tá? A gente, graças a Deus, está quase cheio, 100% do auditório. Quem vai com visto D1 e visto de acompanhamento precisa comprovar renda para o acompanhante? Isso é um ponto legal. Não precisa. D1 não precisa, ok? Mas podem te pedir. Ué, Carol, pode? Pode. Já vi isso acontecer com o cliente. Carol, mas a regra? A regra é não pedir, mas pode pedir. Por isso que eu falo, tem que estar preparado para o processo. E, Carol, o que vocês fazem? A gente se movimenta. A gente se ajuda aqui, a gente dá um jeito. Mas é isso, não precisa, mas pode pedir. Carol, saímos de Magalhães. Amo os meus amigos de lá. Mas em mudar para outro condomínio, já tive uma mudança. Imagina como será para Portugal. Então, Cláudia, a primeira casa que eu morei quando eu casei foi lá, em Magalhães. Eu já morei em mais de 30 lugares diferentes, né, no Brasil. E mesmo que um dia vocês tenham que voltar, igual eu estou voltando ao Brasil hoje, para um crescimento, gente, eu indico todo mundo, nem que seja para você ficar fora do Brasil 2 aninhos. Você vai, explodir a sua mente de oportunidade, de qualidade de vida. E eu ainda indico ainda mais para quem tem mais de 50. Porque a qualidade de vida é outra. É outra. As pessoas ainda piram um pouco quem é mais novo, porque sente desacelerar. Mas para quem tem mais de 50, a qualidade de vida é outra. É outra. Carol, quando você entende que é um valor seguro para fazer uma mudança para Portugal, uma mudança de Portugal para Espanha. Então, Mila, para mim, um valor seguro de você mudar de Portugal para Espanha é você ter uma reserva ali que te mantenha pelo menos 3 meses. Por quê? De Portugal você consegue alugar um imóvel para Espanha, ok? Alugou, pagou. Tá, o que eu preciso para me manter 3 meses? Eu preciso para me manter 3.000 euros. É o que você precisa. Já paguei lá meu aluguel 3 meses, então 3 meses. Por quê? Porque se você está saindo de Portugal, já tem os documentos, já tem tudo, você só vai avançar na Espanha. Principalmente se você for empreender. Se você for empreender. Aí é um formato diferente. Agora, Carol, eu quero sair de Portugal para ir para a Espanha para trabalhar de qualquer coisa. Não compensa. Vou ser criticada aqui por loucos, tá? Vai avançar minha live, gente. Não compensa. Por que, Carol, que não compensa? Porque o salário lá é 300 euros a mais do que Portugal, tá? Só que o custo de vida lá é mais caro. O aluguel é mais caro. Luz é mais caro. Internet é mais caro. E comida é mais caro. Então, quando você falar em equilíbrio, você vai estar tomando prejuízo. Eu só acho que compensa sair para ir para outro país, Portugal, para morar na Espanha, se você vai empreender ou se você vai com uma proposta de trabalho que você vai ganhar o dobro do que você ganha em Portugal. Fora isso, não vai compensar. Porque aluguel na Espanha, ele é 30, 40, 50% mais caro do que Portugal, tá? Gente, minha live vai acabar. Na Espanha, estudando, só pode trabalhar 30 horas, exatamente isso, tem limite, tá? Parabéns, obrigado. Obrigado, gente, obrigado. Eu respondi o máximo que deu, tá? Quem quer tirar mais dúvidas, chama no link. Se você estiver preparado para dar um passo, ele vai te levar para uma consultoria que é gratuita. Mas nessa consultoria, você vai dar preço? Dou preço do orçamento para quem está preparado para dar um terceiro passo. Para quem não está, eu não levo. Eu levo uma consultoria presencial comigo, com os meus consultores, com os meus especialistas, quem está preparado para dar esse passo. Não está preparado? Pode chamar no telefone, ele vai tirar sua dúvida. Vai te jogar num grupo, vai te jogar num grupo com a gente, tá tudo certo. A gente está aqui para tentar ajudar vocês. Para quem já me acompanha há muito tempo, sabe, o transbordo é o gatilho do meu retorno. Eu atendo 100 pessoas de graça e faço 2 vendas. Não tem problema. Meu maior propósito hoje é ajudar o máximo de pessoas. Eu tenho pessoas que já imigraram com todo o meu conteúdo gratuito e hoje me indicam. E hoje me indicam. Entende? Então, eu acredito muito nisso e eu preparo as pessoas que estão indo comigo para isso. Você vai
transbordar com alguém. Por isso as franquias, porque são pessoas que estão indo e estão transbordando com outras, vão ajudar outras pessoas. Na Espanha, na França, em Valência, em Alicante, aonde tiver que ter, vai ter gente do grupo Meu AP para ajudar vocês. Fechou? Vou deixar a live salva, tá? Porque eu preciso entrar no meu prédio. Eu parei na vaga aqui na frente da praia. Eu ia ali mostrar a praia para vocês, mas acabei nem descer para poder seguir aqui, conseguir responder vocês, e eu preciso entrar. Beijos, amo vocês, fiquem comigo. Imersão São Paulo e Rio, chamem aí quem quiser, participa. Eu tenho muitas coisas para mostrar para vocês, muitas oportunidades para quem vai nessa imersão. Beijos!